O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Fala, Rafa, temos vinheta nova, hein? Chiques, hein? Estamos profissionalizando cada vez mais o Talk da Saúde. Hein? É o clima, né, Edma? Acabou, né? Férias, aquele tempo de ócio que a gente volta com ideias renovadas. Quem vai chegando aí, pessoal, já vai se ligando que temos novidade, mas se você está chegando aqui, a gente sempre pede aquela ajuda para você seguir a gente nas plataformas, principalmente que você está ouvindo ou vendo esse episódio. Assim você informa a plataforma que você está gostando desse conteúdo e ela encaminha para mais pessoas. Então, por favor, se tiver like, nota, estrela, aperta aí os botões para ajudar a gente. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. E a gente ainda tem um canal do YouTube. Tudo isso que a Edma falou, entra todo nessas plataformas, segue a gente, galera. Tem o nosso Instagram também, que você tem contato direto com a gente, manda no direct que a gente mesmo que responde. E tem mais a Rafa do que a Edma, mas é a gente. E ainda tem a nossa newsletter, né, Edma? Basta se inscrever lá no nosso site, talcodasaude.com.br, que quinzenalmente chega no seu melhor e-mail um resumo de notícias sobre o universo da saúde. É isso, galera. Então vamos pro assunto que interessa, Edma. A gente já falou desse assunto aqui, pra falar a verdade. Tem um episódio que eu e você fizemos uma abordagem falando sobre atividade física, né? A mudança da definição de atividade física. E hoje a gente volta com esse assunto, só que num outro contexto. Com uma abordagem mais histórica e tentando fazer melhor essa relação, que é verdade, né? Hoje em dia é tão comum já as pessoas saberem que exercício físico ou atividade física, como você queira chamar. E aí a gente também vai conversar sobre isso, a diferenciação desses termos, mas é tão comum as pessoas já saberem que a atividade física faz bem para a saúde, mas como que começou essa relação, né? Como que ela se dá historicamente? E aí a gente achou um artigo bem interessante que fala desse ano, de 2023, que traz esse contexto histórico, e a gente achou interessante trazer esse ponto de vista de novo. Antes de você achar que vai ser um episódio histórico, aquela coisa chata, né? Aquele começo de palestra que faz aquele retrocesso histórico que você sempre dá aquela piscada, né, Edma, que é só para esperar as pessoas chegarem na palestra. Não vai ser isso, galera. A gente vai estar sempre linkando com outros episódios que a gente já teve aqui, com a nossa prática, com as nossas opiniões baseadas em tudo que a gente já leu aqui, conversas com outras pessoas. Então, fica ligado porque o episódio tem tudo para dar bom. Inclusive, Edma, algumas coisas me deixaram bem surpresas, me pegaram bem de surpresa, que eu não sabia muita coisa, tá? Eu achava que muitas das vezes alguns conceitos, algumas abordagens eram bem mais antigas e não eram, e vice-versa. Não sei se você teve essa impressão. Acho que com relação a ser mais antigo, não. Mas realmente é um campo ainda jovem, vamos dizer assim, se a gente for pensar que a ciência já vem sendo desenvolvida, sei lá, 400 anos, e essa relação, ela realmente é uma relação jovem, a gente está falando aí de década de 50 para cá, então é uma relação jovem que tende a evoluir muito. Então a gente vai dividir esse episódio em 3 partes, Rafa. Primeiro a gente vem com essa contextualização histórica, depois a gente fala desses conceitos, da importância de se discutir conceitos de atividade física e saúde, e depois as perspectivas. Fala você. Perspectivas. Essa aí é pro futuro. É isso aí. Nada muda, galera. Nada muda. Então a gente vai dividir em 3 partes. E para ficar mais organizado e a galera acompanhar nosso raciocínio, certo? É isso. Vamos começar então pela primeira parte? Para quem quer, na verdade, vamos falar o nome do artigo, né? Para quem quer pesquisar, a gente vai deixar o DOI aqui no nosso episódio, mas o artigo é um artigo em português, então super fácil de ler, sem desculpas. Ele se chama A Relação entre Atividade Física e Saúde, uma abordagem histórica e conceitual, de Porto e seus colaboradores, em um artigo que saiu em 2023. Muito bem. Ele fala da importância desse artigo como trazer
novos conceitos, porque tinha muito tempo que a gente não revisitava os conceitos e as atualizações dos conceitos dessa relação, né? Sempre que eu Sim. falo da relação, estou falando de atividade física com saúde, pessoal. O último artigo que fez isso em língua portuguesa tinha sido logo no início dos anos 2000, e a gente, de 20 anos para cá, muita coisa mudou, então ele achou necessário essa necessidade de conversa de novo sobre esse assunto. E, Rafa, você sabe quando a gente começou a relacionar movimento, atividade física com saúde? Não, quando? Não, sei porque eu li o Você artigo, sabe, mas fala né? das pessoas quase. O primeiro artigo que fala sobre isso é de 1953. Foi publicado lá no The Lancet, que todo mundo sabe. Quem é profissional de saúde já conhece esse jornal, é um dos mais famosos e mais bem conceituados jornais de publicação na nossa área. E ele viu a relação entre motoristas de ônibus e cobradores. Para quem é jovem não sabe, mas sim, os Com a ônibus já relação com o tiveram... aumento de doenças cardiovasculares, Vou né? falar da relação. Ah, tá. Você falou em relação entre motoristas e cobradores, fiquei confusa. Não era relação a palavra, era Ah, tá. comparação. Então, Tá. volta, pessoal. Ele viu a comparação de motoristas e cobradores. Para quem não sabe, pessoal, o ônibus já teve cobrador, já tiveram 2 pessoas trabalhando em ônibus, porque hoje em dia só tem um, né? O motorista é o cobrador. Mas antigamente tinha o motorista e tinha o cobrador que ou ele ficava numa estação ou ele ficava passando. Na Inglaterra, esse artigo se dá na Inglaterra, o cobrador, ele andava pelo ônibus cobrando as passagens. Então eles viram que tinha muita diferença de atividade física entre o motorista, que ficava sentado 8 horas por dia, e o cobrador. E eles conseguiram perceber que essa diferença de atividade física era suficiente para aumentar o risco de doença cardiovascular. Então esse é o primeiro artigo que correlaciona a quantidade de atividade física com o risco aumentado de doença. A partir dali, você começa a estabelecer essa relação. Só que em 53, o que a gente pode tirar desse artigo? Algumas coisas, né? Primeiro, ele estava falando de uma atividade física laboral, uma atividade física que era realizada no trabalho. Hoje, a gente sabe que isso é um dos domínios de atividade física que a gente tem no nosso dia, né? Quem acompanha nossos episódios sabe que, basicamente, a gente divide em 4 domínios. Você pode ter você pode calcular a sua atividade física relacionada ao seu laboral, então, ou estudando, né? Ou trabalhando, porque tem pessoas... O laboral inclui estudo também. Você pode em atividade doméstica, atividade de lazer e atividade de locomoção. Esses são os 4 domínios da atividade física. Um outro ponto importante que a gente pode tirar de informação, a gente está falando de atividades físicas leves. A gente não estava falando que o cobrador tinha atividade física intensa. E também a relação do comportamento sedentário. Só que alguns assuntos ficaram para escanteio. A gente demorou a voltar a falar de atividade física leve e de comportamento sedentário. A gente focou muito na ideia do, poxa, então movimento, atividade física faz bem, então a gente tem que fazer as pessoas fazerem atividade física. Não necessariamente no domínio laboral, e aí depois veio outros estudos, mas, enfim, a gente focou demais nisso, esqueceu um pouco da atividade física leve e da ideia do comportamento sedentário, que só volta para as pesquisas muitos anos depois. Muitos e muitos, né? Que hoje não está nem ainda no repertório dos profissionais de saúde, não é ainda ciência. Eu acho que já está, não? Tu acha que não, Rafa? Comparado a alguns anos, sim, Edma, mas o quanto a gente sabe que tem uma produção científica bem pesada nisso e a gente já sabe da importância, não sei não, tá? Não sei não. Hoje eu vejo ainda muito as questões da atividade física sendo falada como nomenclatura, mas ainda assim linkada a exercício físico. Entendi. Que eu preciso melhorar, é bom ir pra academia, então vai pra academia, entendeu? As pessoas ainda não sabem, que eu acho que a maioria deveria saber, que a gente tá falando de questões globais, né, de uma população de 95% de pessoas que não praticam, elas ainda precisam ser educadas, na minha opinião, que qualquer movimento conta, né? Todo movimento conta, que foi a campanha da Organização Mundial de Saúde, que a gente vai falar disso, né? Sim, sim. Depois desse artigo, veio bastante, 3 décadas, de 60 até 90, com bastante artigo comparando esses 2 públicos, né? Públicos mais ativos comparando a públicos menos ativos.
E não, nesse primeiro artigo, o desfecho foi doença cardiovascular. Só que ao longo dessas 3 décadas, a gente começou a mensurar outros desfechos, como, por exemplo, mortalidade. Então, no primeiro artigo, o desfecho era doença, não significa Sim. como chama isso, gente, quem dirige? O motorista. Não significa que os motoristas morressem mais, eles tinham mais doenças. Só que depois, nessas décadas, viram mortalidade tanto por qualquer motivo, quanto mortalidade por doença cardiovascular. Então, a gente começa a ter um boom. A atividade física reduz mortalidade. Uhum. E com certeza aqui todo mundo passou por essa fase, né? Quer viver mais, quer viver mais, quer viver mais. Que foi uma informação importante em algum momento para divulgar a atividade física. E eu acho que foi aí também, né, Edma, com a contribuição da fisiologia do exercício que entrou pesada, que ainda assim criou-se o repertório e a importância de praticar exercício físico, né? Porque começou a ser linkado muito também para os esportes. Nosso estudo fisiológico vem muito de atletas, né, e de esporte, do nosso treinamento mais intenso. Então, uma outra transformação histórica também, que a gente teve, que começou a mensurar, não só em atletas ou pessoas que tinham esportes com mais frequência, e sim pessoas que faziam esporte por hobby ou simplesmente eram mais ativas fisicamente. Que foi quando veio o boom das academias, né, dos centros esportivos e tal. Então, aí a gente começou a ter muitos estudos correlacionando não só atletas, mas pessoas ativas versus pessoas não ativas. Uhum. E aí, desse desenrolar, teve-se a necessidade de criar definições, né? Tá, mas afinal, o que é atividade física, o que é exercício físico e o que é aptidão física, né? Muito Em 85, em 85 1985, é isso. tem um grande clássico, porque o que eles estavam reparando na época? Que estava saindo muito estudo, mas cada um definia de um jeito. E estavam comparando coisas diferentes. Então, um estava comparando a pessoa fazendo um exercício físico de uma maneira mais estruturada, o outro estava comparando com uma coisa menos estruturada. Então, ele teve a necessidade da definição, que é aquela clássica, qualquer atividade física, né, qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto calórico. Que nós já fizemos um episódio inteiro falando por que a gente deveria não usar mais essa definição. Então, se você tem interesse de saber por que a gente não gostaria mais que a maioria dos profissionais de movimento usassem essa definição, eu convido vocês a ouvir nosso episódio sobre a definição e atividade física. O que a gente hoje, para não ficar também muito no vazio aqui, Rafa, acho que vale a gente trazer a definição que a gente mais gosta de atividade física. Aquela definição super completa. É óbvio que, como a Edma disse, vai lá no episódio, porque esse episódio tá muito bacana, galera. Bom, essa nova definição, que foi o artigo de 2020, lembra? 21, ele trouxe que a atividade física envolve pessoas se movendo, agindo e atuando em espaços e contextos culturalmente específicos e influenciados por um conjunto único de interesses, emoções, ideias, instruções e relacionamentos. Bem completo. Várias palavras novas aí que usaria, a gente sai de uma visão da estrutura para uma visão mais biopsicossocial, então vale a pena você conferir esse episódio. E aí, Rafa, a gente vem, assim, numa migração, eu diria, do olhar mais... saindo do olhar do exercício físico e ampliando o olhar para a atividade física. Enfim. Isso nas pesquisas que eu quero dizer, né? Essa migração do olhar não individual da Edma ou da Rafa, no sentido das pesquisas. Então, ele até traz um dado interessante que hoje você encontra mais artigos relacionando a atividade física com saúde do que necessariamente o exercício físico com a saúde. Então, isso é uma tendência e eu acho que isso vai se perpetuar mesmo, até porque a gente já trazendo uma reflexão assim, que a gente já trouxe também no nosso último episódio juntas, que quando a gente fala sobre recomendações que médicos deveriam dar sobre atividade física,
a gente traz essa pergunta, né? O quanto é necessário ter mais termos para a pessoa saber? Faz muita diferença para o leigo saber se ele está fazendo exercício físico ou atividade física? Assim, na nossa opinião, não faz diferença nenhuma. A gente tem que engajar ele na atividade, explicar para ele que tem várias oportunidades durante o dia dele para ele fazer, várias intensidades para ele praticar. Não necessariamente, aqui você está fazendo exercício, aqui você está melhorando sua aptidão, aqui você... Então, para nossa opinião, esses termos pouco importam. A gente gosta de chamar de atividade física e a gente só vai diferenciando os domínios, as intensidades, de acordo com a capacidade da pessoa. É assim que a gente gosta de tratar, certo? É isso. E outra coisa, Rafa, que também melhorou ao longo dos anos de estudo foi o olhar, a mudança de paradigma, né? Então, se você tinha alguma doença ou alguma condição prévia, a atividade física, o exercício físico, ele não era recomendado para você. As pessoas achavam que só os saudáveis poderiam fazer atividade física. E aí a gente tem um nome que todo mundo aqui conhece. Todo mundo aqui já ouviu falar disso. Você já fez Cooper, Rafa, na sua vida? Não, nunca Já saiu? Nunca fez? Nunca saiu para dar uma corrida? Já. Isso, antigamente, sair para dar uma corrida chamava Cooper, por causa desse pesquisador, que o nome dele é Cooper, que ele começou a ver que a atividade física, não só para os saudáveis, mas para pessoas que tinham doenças cardiovasculares prévias, fumantes, hipertensos, pessoas com colesterol alto, também se beneficiavam da atividade física. Então aí se estreita uma outra relação de atividade física com saúde. Antes o paradigma é pessoas saudáveis fazem atividade, agora pessoas com doenças prévias também se beneficiam da atividade física como tratamento. Então a gente sai, tem um outro boom muito importante aí na promoção da atividade física com esse. É isso. E aí, em 95, né, a gente tem a primeira elaboração das recomendações de atividade física, que foi pelo... Isso é bizarro. 30 anos só. Muito pouco. Esse daqui foi uma data que me assustou bastante. Que foi a primeira recomendação de atividade física foi só em 95, galera. Que foi pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Que aí, nessa parte, em 95, surge o famoso 30 minutos de atividade física moderada e vigorosa por dia, em 1995. Quando é que o CREF, qual ano, Edma? O CREF tem 28 anos, se eu não me engano, mas bem mais novo. É mais ou menos isso, né? Por aí. A gente pode pesquisar exatamente, mas o CREF não tem 30 anos ainda. Ele tem mais que 25 e menos que 30. Porque eu fui na festa de 25, mas ainda não fui na festa de 30. E aí, com a recomendação estabelecida, né, de 30 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por dia, eles começaram a ampliar as investigações, né, para novos desfechos, que não só por uma questão só física, mas eles começaram a abrir para a cognitiva, a saúde mental, as doenças neurológicas, né, englobando muito mais. E também, obviamente, quando você tem um maior entendimento, isso facilita no entendimento do que é o que está acontecendo, facilita o entendimento das barreiras e como é que nós podemos educar as pessoas e promover um maior movimento na vida delas, né? Nós, como facilitadores mesmo do movimento na vida das pessoas. Porque assim, antes de você ter uma recomendação, não tem nem como estudar o que faz as pessoas fazerem ou não fazerem. Se você não tem nenhuma recomendação global, como tu vai estudar o que facilita, o que é uma barreira para fazer atividade física? Então, só depois de você ter uma recomendação global, e aí em 95 a influência do Colégio Americano era muito maior no mundo do que é hoje. Hoje em dia a gente tem uma divisão com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde importante. Hoje a gente tem outros órgãos reguladores importantes também no mundo. O Colégio Americano, ele perdeu um pouco de força, mas em 95 ele era muito forte. Se você for pensar globalmente, a força dos Estados Unidos há 30 anos atrás era muito maior no mundo. Então, só depois da gente ter uma recomendação, a gente começa a perceber, cara, a gente tem uma recomendação, tem muita ciência dizendo que faz bem, mas por que as pessoas fazem ou não fazem? O que impede a pessoa de fazer ou o que facilita a pessoa de fazer? Então, abriu um outro campo de perguntas depois dessa recomendação de 95. É isso mesmo. Eu fico pensando qual era o discurso
dos profissionais de saúde, né, já que o CREP já existia, para poder engajar as pessoas, né? Muitas das vezes, provavelmente, era algo estético, né, Edma? Porque se não tem uma produção científica que dá uma recomendação embasada com relação à saúde, porque se a gente pensar até produzir e até chegar no senso comum demora um tempo, né? O que fazia Ainda mais naquela época sem internet, né? Demorava fazia bastante. as pessoas realmente se movimentarem, né? Porque hoje, pelo menos você pergunta a algumas pessoas que estão ingressando na atividade física, é muito mais comum você ver pessoas falando, porque eu quero cuidar da minha saúde, do que, eu quero perder 3 quilos, né? Pelo menos na minha bolha. Acho que sim, Rafa. Antigamente, realmente, em 95, provavelmente começou a ter entrada de pessoas em centros de atividade física procurando o desfecho de saúde. Antes, o desfecho era corporal e estético e forma física simplesmente. Mas eu tenho alunas de 60, 70 anos que elas me falam, na adolescência a gente fazia porque todo mundo fazia e porque queria ficar com um corpo maneiro. Não tinha esse pensamento de prevenir, aumentar a massa muscular, não existia esse pensamento. Então sim, provavelmente em 95, os livros de fisiologia começando a sair, com certo delay de tradução para chegar os livros no Brasil, provavelmente a gente vê essa entrada muito maior nos anos 2000, com essa busca desse desfecho, né? Saúde. E aí, a gente tem novas recomendações, né? Aí abriu a porteira, né, Edma? A gente começou a ter novas recomendações em vários anos. 2007 teve, 2010, 2011, 2018. E a última recomendação de 2020, que a gente também tem episódio, né? Acho que não vale a gente trazer o que mudou de cada recomendação para cada recomendação, porque ficaria um episódio chato, como você mesmo disse no início. Mas o que mais a gente pode trazer os pontos assim que mais mudaram, mas também recomendo que você escute o episódio inteiro sobre a recomendação mais atual que a gente tem, que é a de 2020. Lá, eu e Rafa, a gente pegou o artigo inteiro e falou ponto por ponto, porquê de cada motivo. Então, a recomendação global mais atual é de 2020. E a principal mudança foi que antigamente tinha essa ideia dos 30 minutos, como o mínimo, né, de atividades que você deveria fazer. E depois, com o avanço do estudo dessa ideia do comportamento sedentário, da atividade física no dia a dia, veio a famosa frase, todo movimento conta. Isso significa que não existe mínimo de atividade física que faz bem. Toda atividade física que você fizer, ela pode te ajudar. Foi a principal mudança. A gente também tinha a ideia do acúmulo por dia, mas também mudou. O que importa é seu acúmulo semanal e você tentar variar entre atividades físicas leves, moderadas e vigorosas. É muito importante, pessoal, eu sempre friso isso, você se sentir cansado durante essa semana. A atividade física, ela tem que ser em algum momento te desafiar o cansaço no seu planejamento, seja ela de maneira através do esporte ou do exercício, ou o que você preferir. Você descansar, você elevar a sua frequência cardíaca, você tem a dificuldade de conversar. Tá. Isso. Que você fala assim pro seu amigo, calma aí, deixa eu respirar um pouquinho. Não tô conseguindo conversar, vou continuar a fofoca agora. Então essas são as principais mudanças, mas se você ficar interessada nesse contexto como um todo, de tudo que a gente tem de recomendação, vai nesse episódio, porque uma outra mudança muito importante também, que eles foram adicionando coisas, e hoje a gente tem recomendações para crianças, para adultos e para idosos. A gente não encara que você tenha que fazer a mesma quantidade ou qualidade de atividade física em toda a fase da sua vida. Existem algumas diferenças, talvez seja importante você também entender melhor disso, então vai lá no episódio. E aí a gente entra na segunda parte, né, Edma? Quer fazer um retrocesso aí do que a gente falou até agora? O que a gente pode destacar? Então a gente falou que a partir de um artigo chamado, um artigo em 53 que comparou pessoas mais ativas e menos ativas, que viu que tinha um risco aumentado de doença cardiovascular, abriu-se uma porta para estudar a relação atividade física e saúde. A partir daí, 30 anos de muito estudo foram vendo outros desfechos, então mortalidade por todas as causas, mortalidade por doenças cardiovasculares, a gente teve hipertensos entrando, pessoas com colesterol alto, pessoas já com doença cardíaca prévia. Muitos grupos foram entrando, crianças, idosos. A gente teve um aumento
de público e aumento de desfechos. Também teve melhora na cognição, melhora na saúde mental, melhora na qualidade de vida. Então, realmente, hoje não faltam argumentos para você fazer atividade física. Esse é ao longo desses 70, quase 70, né? 53, 70 anos de pesquisa aí. Mas que vale destacar também que a gente migrou de um olhar muito reducionista para o exercício físico e hoje a gente está olhando como se fosse as suas 24 horas. Se a gente está falando de saúde, não me importa mais só o que você está fazendo naquele momento, entre aspas, da atividade. Você tem que olhar para todas as 24 horas. Quanto de comportamento sedentário você fica, quanto você tem qualidade de sono, outros aspectos também entram nisso. Então, o incentivo é você olhar para o seu 24 horas. É interessante também, Edma, que a gente acabou não falando o que é comportamento sedentário, mas acho que as pessoas que nos ouvem, né, já sabem isso. Vale a pena, talvez, a gente... Vale, né? A gente vai entrar agora nos conceitos, eu acho que vai ficar mais claro. Mas eu acho interessante a gente falar só uma questão que nesse histórico a gente pode destacar também, é porque também existe tipos diferentes de comportamento sedentário, né? Eles citam isso, porque o comportamento sedentário ele é definido com qualquer atividade que você... Resumindo, tá, galera? Porque eles botam matches, essas coisas que só é interessante mesmo para profissional de saúde, que muitas das vezes nem é. Mas é qualquer postura que você assuma na posição deitada, reclinada ou declinada, né? Que você... Mas que ainda acordado. Isso, e ainda acordado, não vale dormindo. Mas isso também tem diferença, porque, por exemplo, quando a gente adota uma postura sentada ou com apoio, ou uma postura de cócoras, é diferente de, por exemplo, uma postura deitada. Então, eles viram que, além que tem um artigo bem interessante falando sobre isso, que eu não vou me lembrar aqui quem é o autor e nem qual foi o ano, mas que eles viram que a posição de cócoras, apesar de ser uma posição de conforto, ela tem uma produção muito grande de ativação muscular. E isso daí é o importante. A gente precisaria prestar atenção se a postura que você está, ela está produzindo ativação muscular constante ou não. Então, variar, além de diminuir o seu comportamento sedentário ao longo do dia, sempre que você tiver oportunidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas perceber as posições que você fica nesse comportamento e variá-las o máximo possível. Isso também pode ser uma estratégia importante e esse paradigma também foi mudado ao longo desses 70 anos de estudo. Ele traz a segunda parte do artigo. Aí ele acha importante você discutir conceitos, que ele chama de conceitos norteadores. Vamos entrar nessa? E é nessa parte que a gente começa a definir. Por exemplo, será que o que você acha, Rafa? Você explica para o seu aluno o que é exercício físico, o que é atividade física, o que é comportamento sedentário? Ou como você trata essas diferenças? Aqui você está fazendo isso, como que você pensa nisso? Não explico o que é, mas assim, dependendo do nível, do grau dele, eu falo para ele da importância de se movimentar e de se colocar em diferentes situações, tá? Por exemplo, se tem um aluno onde ele tem o dia a dia muito, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma aluna que ela é personal organizer e o dia dela é com muito movimento. Então, a abordagem que eu falo para ela explico que o seu dia é com muito movimento, isso é algo bom, tá? Porque realmente a gente precisa de movimento, só que no caso específico dela, que ela tem um objetivo, a gente tem que focar em outras coisas, que foi aquilo que você falou, né, Edma? A questão, vamos tratar de frequência cardíaca. Ela tem muita atividade física moderada e muita atividade física leve e talvez um pouco de moderado, dependendo do dia dela. Seria interessante ali, que é o meu papel como profissional, de educar, de falar que é isso aí que você precisa fazer, ok, mas você ainda precisa da atividade vigorosa. E eu entro aí. Então depende muito do público. O público que só faz exercício físico, só tem um nível inteiro de atividade vigorosa, eu instruo a pessoa a fazer atividade física. Então, uma questão conceitual não entro. Eu dou exemplos práticos e mostro a importância da gente variar os níveis de atividade no dia a dia dela. Como é que você faz? Faço da mesma maneira. A gente tenta entender como é o estilo de vida dela olhando o movimento ao longo do dia e tenta achar o que está faltando ou o que está demais
e tenta fazer um equilíbrio aí nessa atividade física. Então, pessoal, que a gente imagina que é uma pirâmide. A gente tem que ter na base muita atividade física leve, e aí no meio vai diminuindo a quantidade de atividade física moderada, mas tem que ter uma pontinha lá de vigorosa. Mas também não pode, se o seu dia for com muita atividade física vigorosa, a gente já conhece isso como paradoxo da atividade física, isso também não necessariamente pode ser bom. Você tem que ter essa base bem definida, com mais atividade física leve do que moderada e do que vigorosa. Isso é importante. Então, mesmo que você faça isso ou de maneira planejada ou de maneira organizada no seu dia a dia, planejada é o seguinte, tire um momento do seu dia para fazer isso, não importa muito termos, mas tem que pensar nessa organização, que é o que parece ter melhor relação com saúde. Tá, pessoal? Então, atividade física leve é aquela que você consegue fazer tranquilamente. Ele até fala sobre como mensurar isso. A gente até usa esse conceito de match, que por mais defeitos que ele tem muitas vantagens, porque você consegue equivaler as atividades. Ele brinca, assim, até no artigo, né? Não importa se você está fazendo jardinagem, se você está caminhando ou se você está pedalando, o que importa é fazer atividade física leve. Então, você tem que achar uma maneira de encontrar atividades leves. Não importa muito para o grande público qual é a atividade, mas tem que ser leve, tem que fazer alguma coisa moderada e você tem que fazer alguma coisa vigorosa. Então, a leve você conseguiria conversar com alguém tranquilamente, você não sente de maneira nenhuma a sua respiração ou seu coração mudar ou de batimento ou de intensidade. Na moderada, você já começa a sentir que você tem que fazer algumas pausas, de repente, na fala, ou você já começa a perceber alguma mudança na sua respiração ou no seu batimento. E na vigorosa é aquela que você realmente tem que se dedicar, você precisa de um tempinho logo depois que você faz, você não consegue fazer por muito tempo, você sente a ideia da respiração mais rápida e o coração batendo mais rápido. Então, essas percepções têm sido usadas como padrão ouro para você mensurar para o grande público a atividade, mais do que o match dela ou a frequência cardíaca sozinha. Acho que ficou claro, né, Rafa? Acho que sim. Agora a gente entra, então, na questão do comportamento. Exatamente, do comportamento sedentário. Ele fica falando, tem muito conceito. Sedentário, fisicamente inativo. Também não tem muita necessidade de ter tantos termos assim. Mas acho que vale 2 blocos grandes aqui. Por mais que na última recomendação tenha saído que todo movimento conta, a gente continua tendo uma recomendação de mínimo de atividade física moderada e vigorosa por semana. Então ele fala que quem não atinge essa recomendação, que continua sendo 150 minutos, porém, se você chega perto de 300 minutos de moderado, você tem mais benefícios, então vamos trabalhar com esses 300. Vamos trabalhar com esse de 150. Se você não atinge essa recomendação, ele considera você fisicamente inativo ou insuficientemente ativo, tá? Esse é um termo. Você não cumpre as recomendações de atividades físicas moderadas e vigorosas. Agora, um outro termo é estar em comportamento sedentário. Por quê? Tem pessoas que conseguem cumprir essas recomendações, mas tem muito tempo de comportamento sedentário no seu dia. Comportamento sedentário, como a Rafa falou, tem essas diferenciações, mas basicamente é você ficar muito tempo sentado. Então você quer dizer que é uma pessoa que pratica exercício físico, por exemplo, vai à academia e ali durante a semana ela tem 150 minutos de atividade semanal, mas ela trabalha... Não necessariamente exercício nem academia. Tem 150 minutos de atividade é porque a academia acaba ficando mais no nosso dia a dia, para pessoa que está ouvindo a gente. Mas é aquela pessoa que trabalha no escritório, por exemplo, e passa 8 horas sentada. É isso? Isso, então ela é os dois ao mesmo tempo. Ela é fisicamente ativa, porque ela cumpre a recomendação, ou seja, ela é matriculada em alguma aula 3 vezes a semana, por exemplo. Ela vai lá e faz 3 vezes a semana o spinning, que ela gosta. Só que ela tem comportamento sedentário, então ela é uma pessoa que é considerada sedentária, no sentido do comportamento sedentário ser muito tempo. Então, é importante entender que o equilíbrio dessas duas situações, a gente volta de novo para a ideia da atividade física leve.
E aí é uma coisa muito atual e muito importante na ciência, que é o conceito de pausas. Você realizar pausas do comportamento sedentário. E aí, óbvio que o jeito mais fácil de você trocar um comportamento sedentário é por uma atividade física leve. Só que hoje a gente já tem estudos de troca por atividades físicas vigorosas, que eles chamam de snacks, exercise ou ataques. Teve um episódio, a gente falou sobre isso, né, com o Fábio Cauê aqui. A gente falou isso com só a gente. Só a Um gente? episódio só a gente. Acho que o Fábio Cauê também a gente acabou falando quando ele veio aqui com ela, se eu não me engano. Um pouco sobre snacks, né? Sobre a diabetes. Isso, Que sei. veio falar. E é exatamente isso. É você sair de um comportamento sedentário para uma atividade física vigorosa, mas de curtíssima duração. Isso também parece ter bons benefícios hoje em dia. A gente não vai entrar muito nessa ideia do mecanismo do benefício, nem tanto. Mas, de qualquer maneira, fique com essa recomendação. Pausas de comportamento sedentário. Seja troca de posição, seja atividade física leve, ou seja uma atividade física moderada ou uma vigorosa. É muito importante você fazer essa quebra. Perfeito. E a critério de conhecimento, né? Eu acho que é sempre legal a gente falar sobre isso. A gente tem alguns pontos importantes, né, Edma, que ajudaram a alavancar a promoção de atividade física no Brasil, né? Por exemplo, desde 2002, tem a celebração do Dia Mundial da Atividade Física, que é comemorado no dia 6 de abril, sob a liderança da rede Agita Mundo, tá? Que tem site também, tem portal, galera. É interessante a gente conhecer esse trabalho. A gente coloca na descrição. A criação em 2005 do projeto Guia, né? Que é uma proposta de empenho multidisciplinar de universidades e instituições ligadas à saúde no Brasil, nos Estados Unidos e outros países da América Latina, que eu não fazia ideia que existia isso, confesso. E em 2007, a criação da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é importantíssima, vale a pena vocês conhecerem o trabalho. Inclusive, ela tem uma revista que esse artigo foi publicado nessa revista. É verdade. E se eu não me engano, o artigo que eu publiquei foi nessa revista, sabia? Aquele artigo Foi sim. Foi nesse, né? Foi nessa revista. É isso. E agora... Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, pessoal. Essa mesmo. Aquele site, valorizem nossas revistas. E foi o artigo falando sobre comportamento sedentário, a única que aceitou, Edma. Eu já não sei se contei isso aqui, porque eu falei sobre comportamento sedentário, nível de comportamento sedentário dos estudantes de educação física. E, na época, tinham pouquíssimos estudos de comportamento sedentário. Você acredita que diversas revistas negaram, falando que não era interessante isso, esse Claro tema? que eu acredito. E essa foi a única revista que aceitou, Raí. Tá vendo? Por quê? Visionária. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O Cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Um outro ponto importante aqui no Brasil, Rafa, foi o projeto incluído no SUS a partir dos anos 2000, que é a nossa Academia da Saúde, que inclui atividade física nos projetos de forma gratuita. Pessoal, então procure uma unidade básica de saúde, você lá tem um projeto que você tem direito à atividade física aí perto do seu bairro. Isso foi muito, muito importante, a gente aumentou bem, tá? A gente fala que a gente não tem aumentado os níveis, mas sim, no Brasil nos últimos anos a gente conseguiu aumentar sim o nível de atividade física em geral da população. Com uma época estava muito ruim, a gente saiu do muito ruim para o ruim, mas a gente está melhorando.
Alguma coisa mais, né, que esquecemos de falar sobre esse segundo tópico? Acho que sobre os conceitos é importante, então, a gente falar, pessoal, não fique tentando achar muito o que você está fazendo exercício e atividade física, isso não importa. Pense mais em variar a intensidade, sempre lembrando que tem que ter mais atividade física leve no seu dia do que moderada, do que vigorosa. Vá fazendo essa pirâmide com um pouco de cuidado, peça ajuda a um profissional que ele vai saber onde está o seu ponto falho da sua rotina. E também, entendendo que o comportamento sedentário é uma realidade quase que inevitável no nosso mundo hoje, visto que você não pode mudá-la, o que você pode fazer para conviver com os confortos, né? E as pausas de comportamento sedentário se apresentam como uma ótima solução de saúde, seja ela a troca por uma atividade física leve, moderada ou vigorosa. Se a gente chega no terceiro tópico desse artigo, né, Edma, que vamos falar sobre o futuro. Quais são as perspectivas futuras? Era para eu deixar você falar essa palavra, né? Droga. Não, mas você adora falar de futuro. Eu gosto de falar da história, eu gosto de falar do passado. Adoro saber de onde as coisas vieram. E você adora projetar e tentar pensar sobre o futuro. Então, chegou o seu momento de brilhar. É verdade. E eles viram, depois de tudo isso, toda essa importância, eles colocam alguns desafios que nós teremos para o futuro. A gente viu que tem relativamente pouco tempo do que está acontecendo, né? E ele, um dos motivos, diversos, a gente vai falar um pouquinho aqui, ele viu que o desenvolvimento de instrumentos e métodos de medida de atividade física mais precisas são necessárias e, obviamente, com baixo custo e consigam ser aplicadas em diversos domínios da atividade física. Hoje a gente tem o uso do acelerômetro, né, Edma, como uma medida que geralmente eles usam para calcular, que é a mais eficaz, você sabe me dizer? Sim, hoje é a mais moderna que a gente tem, mas até estava escutando um podcast um dia desse sobre isso, Rafa, porque assim, isso é importante entender o histórico. A gente começou a estudar atividade física e a maneira que a gente perguntava para as pessoas era através de questionário, né? A gente perguntava, e aí, existem 2 questionários padrões mundiais, que são validados, né, independentemente da língua, e só que eles viram, quando a gente começou a ter acesso ao acelerômetro, que as pessoas, por mais boa intenção que elas tivessem, elas não têm a real percepção de quanta atividade física ela tem no dia dela. Então a gente viu que as pessoas superestimavam a quantidade de atividade física delas. Então elas falavam lá que faziam, sei lá, 9 horas de atividade física leve e na verdade eram 6 horas. Quando a gente começou a ter acesso às informações por acelerômetro. Acelerômetro, pessoal, vem incluso nesses smartwatches, nessas coisas que contam os seus passos, hoje em dia estão incluídas no seu celular. E outra coisa é quando elas perguntam sobre o comportamento sedentário. Aí é o contrário, as pessoas se subestimam. Falam, não, eu só fico, sei lá, umas 2 horinhas sentadas. E quando foram ver, as pessoas ficavam muito mais tempo em comportamento sedentário. Então, não é que a gente não consegue validar os estudos daquela época. Mas depois que tivemos acesso a essa tecnologia, a gente consegue mensurar com muito mais precisão o que de fato está acontecendo na rotina da pessoa. Mas o podcast que eu estava ouvindo era até um doutor que estava terminando o doutorado, que fez um estudo com acelerômetro, mas que não conseguiu publicar. Você acredita? Sabe por quê? Não, faço ideia. A maioria das pessoas perdiam o acelerômetro do meio da pesquisa. E aí ele não conseguia ter os dados. Quanto mais velha a pessoa é, menos dados a gente tem. Porque não tem familiaridade ainda com os produtos. Então, a gente ainda vai avançar muito nesse estudo. É realmente para o futuro, assim. Cada ano a gente vai ter mais e mais estudos precisos dessa. Porque as pessoas tiravam para dormir e não botavam. Para tomar banho, passava 3 dias da menstruação e não botavam de novo. E ele falou que nesse estudo que ele estava fazendo pro doutorado dele era 1 semana, ele via 1 semana das pessoas. Só que assim, 3 dias a pessoa não usava. Então, tipo, não dava para calcular. E ele não publicou. Pesquisa sendo pesquisa, né? Pesquisa. Então, muito, muito trabalho ainda vai ter que ser feito. Mas sim, o acelerômetro, quando a gente baixar o custo dele,
né? Os grupos de pesquisa continuam. Imagina pegar 1 milhão de pessoas e colocar um acelerômetro nessas pessoas por uma semana. Isso tem um custo alto ainda hoje em Claro. dia. Então, a gente precisa disso. E aí, muita coisa boa vai sair. Mas tem coisas também que a gente pode fazer que não tem um custo muito alto, que é começar a mostrar para as pessoas, educar sobre o melhor entendimento, com o objetivo de ter o melhor entendimento dos efeitos da atividade física de intensidade leve, né? Tipo, como você disse. Isso a gente pode fazer agora, mas o artigo cita como um desafio que ainda persiste. A gente ainda Porque foca a gente, a partir de quanto tempo realmente é efetivo, né? Essa é a nossa pergunta. Todo mundo pergunta, mas quanto que eu tenho que fazer? Então, a gente ainda tem dados baseados muito em perguntas subjetivas e poucos dados ativos. A gente tem um corte hoje, talvez, de 6 horas, que daqui a pouco pode cair para 4, pode cair para 1. Então, assim, o quanto a gente ainda vai avançar bastante. Mas, de fato, faça atividade física leve, que isso é... Mas o quanto mínimo a gente ainda não sabe. Eu acho que isso daí é um assunto que eu gosto muito, né? Inclusive, Edma, você já viu a série que tem na Netflix, daquele cara, o autor de Blue Zones? É novo, ainda não assisti. Pois é, eu tô no 2º capítulo, né? Provavelmente quando isso for lá já vou ter acabado. Mas ele vai em cada Blue Zone, né? Ele começa com a do Japão, eu tô na de Sardenha, terminando de Sardenha. E como são pessoas, só para quem não tá entendendo nada, as Blue Zones são locais no mundo, zonas azuis, né? Que tem maior número de centenários. Eu confundi a palavra. Tem maior número de centenários, ou seja, pessoas que vivem mais de 100 anos. E como eu notei que, assim, eles não praticam exercício físico, é só atividade física, mas como é importante a gente focar numa educação de geração para geração, né? Porque se você parar para pensar em crianças que são fisicamente ativas, ela tem um resquício muito grande dos pais que são, né? Hoje, óbvio que tem que ter uma condição financeira boa, as escolas promovem muitas atividades extracurriculares. Mas se a gente falar em nível de população, não é o que acontece. Então, como esse entendimento, a gente explicar essas questões de qual a importância de você se movimentar mais, talvez, na minha opinião, isso evite perguntas de, quanto eu faço? Porque aquilo ali já está dentro de você. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa passar de geração para geração. Sim, sai do lugar de remédio, né? Quanto que eu tomo, e se entra na vida dela como um comportamento da vida dela. Simples Não assim. pergunta, não precisa saber. Eu acho que coisas pequenas a gente pode fazer, apesar de ser realmente difícil a pessoa optar por pegar uma escada e ir de elevador, talvez ela nem se questione se ela começar a ver o pai dela fazendo, se começar a ver o vozinho dela de 60, 70 anos fazendo, se ela vê o Netflix e ver o que os idosos, essas pessoas que vivem mais de 100 anos fazem. Isso é uma forma de inspiração, né? Uma forma de motivação. Então, talvez essa questão geracional, introduzir isso na casa das pessoas e começar a movimentar todo mundo junto, vai ser algo positivo no futuro, porque vão ser as crianças de hoje, né? Os adultos de amanhã que irão facilitar, entre aspas, o nosso trabalho. Sim. Outra pergunta que também vão fazer mas tá bom, quanto tempo eu posso ficar sentado sem me fazer mal? Já sei que eu tenho que fazer pausa, mas de quanto em quanto tempo que eu tenho que levantar? Hoje. Se 49 minutos não fizer mal, então eu vou ficar até os 49 sem levantar, né? E óbvio que essas perguntas vão vir e a gente também vai avançar no quanto de comportamento sedentário, entre aspas, a gente suporta, apesar de eu achar que a gente está indo para um caminho de quanto menos melhor, né? Diversas coisas também eles falaram. Eu acho que vou frisar algumas coisas importantes, Edma. Gostei bastante e provavelmente você sabia disso, que é a melhor forma de comunicar a recomendação de atividade física para a população. A gente sabe que a nossa forma de comunicação hoje em dia é pelo medo, né? Você tem que fazer isso, senão você morre. Então, eles citam que a gente precisa achar uma forma de melhor comunicar, mostrando os benefícios sem falar os pontos negativos que acontece se você não fizer. Então, tem diversas técnicas de comunicação. Eu acho que falta linkar realmente os profissionais da saúde com a comunicação para a gente conseguir ter um efeito positivo, tendo em vista que não está dando muito certo pelos nossos números alarmantes. Não, principalmente com a nova geração, né, Rafa? Eu acho que quando a gente fala de adulto, acho que a gente não tá tão mal assim, visto o conforto que a gente tem hoje em dia. Eu não acho 50% da população brasileira, que é mais o que a gente tem hoje, do último Vigitel, né? De 22.
que foi, na verdade, a pesquisa de 2021, né, que saiu em 2022. A gente tem hoje isso. 47% da população brasileira relatando que cumpre as recomendações. Eu não acho isso péssimo, tá? Mas quando a gente vai para criança e adolescente, está muito ruim. Então, comunicar com essa nova geração, né? O que a gente vai falar para eles? Visto que você fala, se tu não fizer, em vez de você morrer com 80, tu vai morrer com 72. Não faz diferença nenhuma na vida dele, isso agora. Então, arrumar uma comunicação com essa nova geração, eu acho que isso é o nosso grande desafio. Porque como não basta a Edma saber os benefícios, né? Como a Edma de 40 anos vai comunicar para uma menina de 18 anos que ela tem que se manter ativa? Então tem esse desafio entre gerações, né? Então, eu acho que vamos ter que pedir ajudas bastante às outras áreas de humanas, a outros profissionais de saúde, psicólogos que lidam com mais comportamento, e a gente vai ter que comunicar a atividade física em bloco mesmo, não só o profissional do movimento, mas vamos ter que pedir ajuda a outras áreas. E outro desafio também que eles citam é um melhor entendimento, né, do impacto positivo da atividade física na saúde mental, né, tanto na prevenção quanto no tratamento. Acho que isso a gente não pode cair no mesmo lugar que a gente caiu quando era o corpo, assim. Se não fizer, vai ficar aí sem músculo, vai ficar... Então, se não fizer, vai ficar depressivo, ansioso. De novo, voltar para o apelo a medo, né? Sim, com certeza. Só vai mudar a região do corpo. Saiu do corpo, do músculo para a mente. Entre aspas, que a mente não é necessariamente um lugar do corpo, mas... Sim. Não podemos trocar o corpo pelo cérebro, vamos dizer assim. E continuar com o mesmo tipo de comunicação. Com certeza. Então, a gente... ter um olhar integrado, né? Assim como a atividade física e exercício físico são movimento, o corpo físico e o mental é o corpo total. Não então, podemos realmente, se você quer ter uma saúde, faça isso. Talvez não... Se você não quer ficar doente, depressivo, ansioso, acho que não é esse o melhor jeito. E sim, tentar fazer a percepção do agora, o que ela vê de efetividade na vida dela como agora. Acho que esse é o caminho. E como último ponto, Rafa, a gente analisar isso mais para o macro, né? Uma coisa mais organizacional, política, entender quais são os custos dessa inatividade física que a gente está tendo, quantas oportunidades no sentido de produtividade da pessoa, de afastamento por incapacidade, quanto dinheiro está sendo jogado fora porque as pessoas simplesmente não colocam atividade física na vida delas. E também coloca isso com um olhar que a gente tem que ter para o futuro. Isso. Curtiu? Não, acabou ainda. Ainda tem aquele resumo final. Não, se você curtiu os desafios que eles colocaram. Você achou que faltou alguma coisa? Não, concordo com todos. Legal. Concordo com todos, mas eu acho que o maior desafio é o profissional de saúde querer se atualizar e entender que o discurso que ele tinha no início dos anos 2000 não pega mais. Mas é por isso que o Toque da Saúde existe, para poder facilitar a comunicação. Só botar aqui o fonezinho, ou olhando, ou no carro, e você que está ouvindo a gente vai ser o responsável por disseminar essa informação, hein, galera? E tá mandando aquele grupinho. Mas vamos resumo, Edma? Vamos resumo, então. Nossa, você que adora. Por favor. Nossa primeira fase de histórico, de novo, saímos para uma visão super reduzida e para uma visão mais para o dia. A gente teve muitos anos para acumular conhecimento para te provar, entre aspas, que a atividade física é bom tanto para mortalidade, qualidade de vida, se você tem doença prévia ou não, se você quer sua saúde mental. Hoje os desfechos e públicos todos se beneficiam da atividade física porque a gente tem um histórico que fez essa relação de atividade física com saúde. Independente se você quer ter definições claras ou não, você tem que entender hoje que temos dois grandes blocos, né, de recomendação de atividade física e de dia, o que você faz no seu dia. Você pode e deve mesclar essas duas. Você pode colocar atividade física ao longo do seu dia, você não precisa ter necessariamente um único momento para fazer atividade física. Você tem que ter atividade física leve, moderada e vigorosa se você quer um melhor desfecho de saúde
grande, seja qual desfecho você estiver falando de saúde. Parece ser melhor a combinação dessas 3 intensidades. E depois a gente veio falar das perspectivas futuras, que a gente vai ficar de olho aqui no Toque da Saúde, e sempre que sair novidades sobre esses assuntos, a gente traz aqui para vocês, com certeza, em primeira mão, né, Rafa? Com certeza. Afinal, a gente ama falar sobre saúde, né, Edma? Então ajuda a gente, pessoal, encaminhando pro máximo número de pessoas que você puder. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigada para quem chegou até aqui. E a gente se vê daqui a 15 Valeu. dias. Tchau.